gente repercutir essa alta do Ibovespa em 2025, tentar destrinchar as expectativas para esse ano. A gente conversa agora com o José Faria Júnior, sócio da Wagner Investimento. José, seja muito bem-vindo. Feliz 2026. Olá, Vitor. Obrigado pelo convite. Também desejo um feliz ano novo para você, para a CNN, todo mundo que trabalha aí, que também nos assiste. Obrigado. Vai ser para todos nós. Obrigado. José, queria começar te perguntando exatamente quais são as perspectivas para frente. Depois a gente fala do passado. O que a gente pode esperar do índice Bovespa para 2026, pensando nessa conjuntura que a gente acompanhou do ano passado e também essa flutuação muito significativa e uma desvalorização do preço das commodities, né? A gente sabe que, ironicamente, fala-se muito que o Bovespa é muito baseado exatamente nessas variações de preços de commodities. Mesmo assim, a gente teve um desempenho bastante significativo no ano passado, apesar da queda do preço do barril do petróleo e também do minério de ferro, pensando em Petrobras e Vale. E para 2026? Bem, o ano de 2026, ele entra, né, com a expectativa do corte de juros da Selic pelo Copom, talvez março. A gente não tem ideia se vai ser de fato janeiro ou março, depende um pouco também do câmbio, mas se o câmbio voltar para 5,35, 5,40, talvez janeiro comece a cortar. Historicamente, a Bolsa e sobretudo as ações do índice Small Cap têm um desempenho melhor quando a taxa de juros cai. Mas é importante a gente ter em mente que o índice Small Cap ele é muito mais atrelado ao juro real, e aí vale a pena fazer a comparação com a NTN-B 2035, né, o Tesouro IPCA 2035, ele é mais atrelado a essa variação do juro acima da inflação, não necessariamente do juro nominal. Mas, em linhas gerais, quando há corte da Selic, a Bolsa performa bem. E geralmente começa a subir um pouco antes do corte de juros. Então, teoricamente, a gente está num período bom para fazer aplicações na Bolsa, pensando especificamente isso. Com relação às commodities, eu concordo que o petróleo está barato, eu concordo que o petróleo atrapalha o desempenho das ações do setor, inclusive a Junior Oils, mas o índice de commodities está fechando no maior patamar desde 2013. Por quê? Muito puxado por prata, por ouro, cobre, alumínio. E o Brasil tem um bom desempenho quando os metais sobem, quando as commodities sobem. O que a gente vai ter que entender é porque as nossas commodities não estão indo tão bem, mas o índice está indo muito bem. Isso aí gera uma certa dicotomia. Então, a expectativa do ponto de vista de Selic, ok, corte de Selic é bolsa para cima, mas o principal evento deste ano simplesmente são as eleições, e esse vai ser o drive que vai levar os nossos ativos. E como é que as eleições elas podem impactar determinados setores, determinadas empresas listadas no nosso índice Bovespa, José? Só para dar um exemplo, né? A gente teve um desempenho desde aquele fim das tarifas, né? Quando o Trump até postou numa rede social que era um grande dia para comprar bolsa, né? Então, daquele dia até mais ou menos meados de outubro, final de outubro, o índice Bovespa, em dólar, né, que chama EWZ, ele variou de uma forma muito semelhante com o índice dos emergentes, o MSCI Emerging Markets. Mas, quando a gente chegou ali no final de outubro até o dia 6 de dezembro, né, véspera do Flávio Day, a Bolsa subiu muito mais do que a Bolsa brasileira subiu muito mais do que as bolsas emergentes. E devolveu metade dessa alta, quase, em relação ao índice global de emergentes depois dessa data. Ou seja, ainda tivemos uma performance no ano muito parecido com 2019, a gente ficou, né, no Photochart um pouquinho melhor que 19, a melhor performance desde 2016, mas o final do ano decepcionou, porque a gente poderia ter tido um fechamento mais para 165, 168 mil pontos e fechamos lá na faixa de 160. E isso vem desse certo desânimo. Se a gente acompanhar o que houve no mercado de pré-fixado, do dólar, que estava a 5,30, fechou o ano acima de 5,50. Então, houve um desânimo.
os ativos brasileiros performaram mal desde que o Flávio Bolsonaro anunciou a sua candidatura, porque o mercado entende que dificulta um nome de consenso do centro, que pode ser o preferido do mercado ainda, que é o Tarcísio, que eu pessoalmente acho difícil de sair candidato, mas é o preferido do mercado, pode ser eventualmente o Ratinho Júnior, mas uma candidatura do Flávio dificulta, né, divide, e certamente para o governo o melhor candidato para disputar a eleição é o Flávio, tem muito telhado de vidro. Então, se a gente tiver uma mudança de pêndulo político para um governo de centro, mais ligado ao liberalismo econômico, certamente os ativos brasileiros têm muito a melhorar. Mas, se continuar nas mãos do atual governo, a Bolsa pode até ter uma queda não muito grande, mas também você não vai ficar otimista, porque a dificuldade é do juro real, já que o fiscal do Brasil, estamos encerrando aí com um déficit de guerra. Qual país do mundo que tem um déficit nominal que junta juro e déficit primário de quase 2 dígitos? Só país que está em guerra. E o Brasil está com 8, 9% de déficit. Então, isso faz o juro ficar alto. Se não entrar um governo que arrume o fiscal, então é difícil o juro cair e é difícil você ter uma boa performance na Bolsa. José, havia uma perspectiva muito negativa no início de 2025 a respeito da precificação de ativos, do comportamento macroeconômico, exatamente por esses riscos fiscais que a gente acompanha, mensura que existe, é latente e 2027 está aí. Eu queria entender, o que explica então um desempenho que é positivo, apesar desse temor com o fiscal, apesar do temor envolvendo a candidatura de Flávio Bolsonaro? O que explica esse acumulado de 30% de valorização do índice Bovespa no ano passado, evidentemente em meio a esse tensionamento global, quando esperava-se um desempenho um pouco mais fraco? Só um detalhe antes, e vou explicar isso também. Se você pega o EWZ, né, que é a Bolsa em dólar, de 2015 a 2025, subiu 42%. Se você retira o ano passado, ou seja, de 2015 a 2024, não subiu nada. Então, todo o desempenho do Bovespa em dólar dos últimos 11 anos está baseado no que aconteceu o ano passado, 2025. O Bovespa em dólar subiu, vamos arredondar aqui, 42%, e a média, por exemplo, você pega Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, Peru, México, África do Sul e Coreia do Sul. E o índice emergente, que é o MSCI, a média deu 55% de alta. A Argentina subiu 10%, o índice médio dos emergentes 30%, o Brasil 42%, ficou atrás do México, do Chile, da Colômbia, do Peru, da África do Sul e da Coreia do Sul. Então, a nossa bolsa subiu muito mais, se a gente for comparar com as outras bolsas, nem tanto. E o dólar, tanto do Brasil, a moeda do Brasil, da Colômbia, do Chile, da África do Sul tiveram um desempenho semelhante, subiram em torno de 12%. Por quê? Quando o Trump assumiu, repetiu-se o que aconteceu no governo Trump 1. O dólar caiu muito, né? O dólar fechou, o dólar index, que é o dólar contra uma cesta de 6 moedas, caiu 12%. E aí você pega um país como o Brasil, que tinha uma taxa de câmbio de 6,20, o Copom sobe o juro para 15, então isso deixa o dólar no Brasil interessante para fazer venda, porque o dólar no mundo caiu no meio de um processo de realocação global de ativos. Então, se a gente for olhar, a entrada do Trump derrubou o dólar, desconfiou da qualidade dos ativos americanos, houve alguma realocação global em outros países, sobretudo os emergentes, tanto que a Bolsa Emergente subiu 30% o ano passado e o S&P subiu 17%, né? Subiu o dobro. Então, certamente houve uma realocação. O Brasil foi beneficiado com a entrada, aí, arredondando, de 5 bilhões de dólares de emergentes. Então, resumo, realocação global devido a uma queda do dólar. Isso fez o Bovespa ter um desempenho bastante interessante. E um outro ponto é porque a gente tem muito pouco papel na Bolsa. Essa tese aí está rodando há um ano, né, até do
nosso amigo Christian Kellet, da Alpha Key, que está provando, né, que a gente tem um número de papéis cada vez menor na Bolsa. Você não tem novas ações sendo emitidas, você não tem IPO, você tem fechamento de empresas e recompra de ações. Então, o volume de papéis diminuiu, houve uma realocação global devido à desconfiança de ativo americano, e então, um excesso de pessimismo, e o mercado ainda considera tipo meio a meio, né, a possibilidade de troca de governo. Então, a soma, pouco papel, possibilidade de troca de governo, realocação global, o excesso de pessimismo de 2024, deu esse ano muito bom para os ativos locais. Só que 26 vai ser um ano mais volátil, e a data que todo mundo está esperando é justamente a virada de março e abril, aonde a oposição vai indicar se o Flávio vai ser candidato mesmo, se ele for candidato, quem é que também do centro vai disputar a eleição. Então, essa virada março-abril aí é muito relevante para o investidor acompanhar. Tá aí, né, José? Tá aí. Tá chegando já. A gente conversou com o José Faria Júnior, sócio da Wagner Investimentos. José, um feliz 2026 para você e muito obrigado por conversar com a gente nesse primeiro dia do ano.